Precisamos abandonar os falsos deuses. Exatamente, existem muitos falsos deuses. É sobre isso que nós vamos meditar e eu gostaria que você ficasse até o final dessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de 1 a 5 e versículo de 8 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé e o esforço da vossa caridade, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem. A vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim nós já nem precisamos falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor. Olha que bonito, né? Vos convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Veja, conversão é abandonar falsos deuses. Quando a gente diz que tal pessoa se converteu, significa que ela abandonou falsos deuses. E ela abandonou o falso Deus para quê? Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Veja, vivo, porque um falso Deus já está morto. Os falsos deuses não têm vida. Só Deus vive para sempre. E veja, o Deus vivo e verdadeiro. Então, quantas vezes a humanidade, por exemplo, o bezerro de ouro, idolatrou o bezerro de ouro, não está vivo? Não está vivo. Não é verdadeiro. Então, a conversão significa abandonar os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de 5 a 6. Pretende-se, é verdade, que existam outros deuses. Veja, pretende-se, é verdade, que existam outros deuses, quer no céu, quer na terra. E há um bom número desses deuses e senhores, muitos deuses, muitos. Mas para nós, veja, para nós cristãos, para mim, para você, para nós, há um só Deus. Então as pessoas dizem que há muitos deuses. Há muitos deuses que a humanidade cultuou ao longo de toda a sua história. Mas para nós, há um só Deus. O Pai, do qual procedem todas as coisas e para qual existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e nós também. Então, o mundo acredita no que quer, no que eles querem. Mas para nós só existe um Deus. Para nós só existe um Deus. Para você que é cristão, só existe um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã, não tenha medo de professar isto. Ah, mas isso é falta de respeito com as outras religiões, é falta de... Não, não é falta de respeito com ninguém. Eles vão acreditar no que eles acreditam e nós acreditamos nisso, que há um só Deus, porque a palavra está nos dizendo isso.
Tem falta de respeito nenhum aqui. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo de 20 a 21. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ídolo é Deus falso. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Veja, Deus falso não é só bezerro de ouro não, viu? Paulo está falando aqui que Deus falso não é só bezerro de ouro. Veja, Deus falso é a devassidão, Deus falso é a impureza, Deus falso são as paixões, Deus falso são os maus desejos, a cobiça. Veja, tudo isso é idolatria, Paulo está falando. É Deus falso. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Então não tem como você servir dois senhores, dois deuses. Porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro e à riqueza. Ou seja, o dinheiro também é um Deus para muita gente. É preciso abandonar os deuses falsos. Escreve aqui nos comentários: eu tenho um só Deus e só a Ele eu sirvo e adoro. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.